Estoicismo é uma filosofia prática que ensina a focar no que se pode controlar, ações e julgamentos, e a aceitar com serenidade que não se pode controlar, eventos externos. Seu objetivo é cultivar a virtude, a clareza racional e a resiliência emocional, substituindo reações impulsivas por respostas guiadas pela razão e pelo caráter. Em essência, não é suprimir emoções, mas transformar sua relação com elas através do autocontrole racional, para viver com mais liberdade interior e menos sofrimento diante das adversidades. A maioria das pessoas pensa que a raiva é o problema. Não é. O ego é. O ego transforma um pequeno desrespeito em fúria. O ego transforma um desacordo em guerra. O ego transforma homens, calmos e meninos reativos. Se você já perdeu o controle, disse algo de que se arrependeu, ou sentiu a raiva dominar seu julgamento, fique comigo, porque os estoicos descobriram como controlar o ego e a raiva sem suprimir as emoções. E uma vez que você entender isso, nunca mais reagirá da mesma maneira. A raiva é barulhenta, o ego é sutil. A maioria tenta controlar a raiva sem perceber que o ego é o combustível por trás dela. Os estoicos compreendiam isso claramente. Eles não perguntavam: como paro de ficar com raiva? Eles perguntavam: por que me sinto ameaçado? Hoje você aprenderá como os estoicos controlavam o ego e a raiva para permanecerem calmos sob pressão, pensarem com clareza em conflitos e se afastarem com a dignidade intacta. Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Eu domino a mim mesmo. O que o ego realmente é? Definição estoica. Ego não é confiança. Ego é identidade frágil. O ego diz: preciso ser respeitado, preciso estar certo, não posso parecer fraco. Quando o ego se sente atacado, a raiva aparece para defendê-lo. Epícteto disse: se alguém consegue provocá-lo, perceba que sua mente é cúmplice. Ou seja, a raiva não é causada pelo insulto, é causada pelo apego à autoimagem. Os estoicos treinam-se para afrouxar esse apego, porque o ego cria raiva. O ego interpreta tudo de forma pessoal. Um comentário vira desrespeito, um atraso vira um insulto, um desacordo vira uma ameaça. A raiva é o guarda-costas do ego. A resposta estoica não é a supressão, é a despersonalização. Pergunte a si mesmo: isso é realmente sobre mim ou é sobre o humor, medo ou insegurança do outro? Quando o ego recua, a raiva perde força. A pausa estoica que aniquila a raiva. A raiva se alimenta de velocidade. Pensamentos rápidos, palavras rápidas, reações rápidas. Os estoicos desaceleravam tudo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa: não iguale o tom, não reflita a emoção, não se apresse a responder. Atrasar é dominar. 10 segundos de contenção são mais fortes que 10 minutos de gritaria. Humildade, o antídoto para o ego. Os estoicos praticavam a humildade voluntária. Eles lembravam a si mesmos: posso estar errado, não preciso vencer, não preciso ser admirado. Isso não o enfraquece, isso o estabiliza. Um homem que não precisa de validação é extremamente difícil de provocar. A raiva perde poder quando o ego para de exigir importância, controlando a raiva em situações reais. Quando a raiva surge, os estoicos fazem 3 coisas. Nomeia-as: sinto raiva, não estou com raiva. Questiona-a: qual crença está sendo ameaçada? Escolha o comportamento: qual ação protege meu caráter? A raiva se dissipa quando é examinada. Silêncio e afastar-se. O poder. O ego quer a última palavra. A sabedoria quer a paz. Os estoicos se afastavam não porque perderam, mas porque se recusavam a se perder. O silêncio não é fraqueza quando vem do autocontrole. Afastar-se com calma frequentemente encerra conflitos definitivamente. Ego versus autorrespeito. Saiba a diferença. O ego reage. O autorrespeito decide. O ego diz: preciso provar algo. O autorrespeito diz: já sei quem sou. Os estoicos agiam a partir do autorrespeito, não do orgulho. Eles não perseguiam o respeito, exigiam-no, através de seus padrões. Prática estoica diária para controlar ego e raiva. Todo dia, pratique de manhã. Hoje meu ego será testado. Escolho a razão sobre a reação.
Durante o dia, perceba quando se sentir ofendido, isso é o ego batendo a porta. À noite, pergunte onde reagi bem, onde o ego falou em vez da sabedoria. Sem culpa, apenas correção. A identidade calma. Eventualmente, o ego deixa de comandar sua vida. Você para de reagir, para de se defender, para de explicar. Tornar-se calmo, firme e difícil de abalar. As pessoas notam, não porque você é barulhento, mas porque você é centrado. Essa é a força estoica. Quando a raiva não o controla mais, a raiva ainda aparecerá. O ego ainda sussurrará, mas eles não comandam mais. Você os observa e os deixa passar. Isso é liberdade, não embotamento emocional. A morte do ego, quando a raiva não encontra mais nada para defender. No nível mais profundo, a raiva não desaparece porque você a controla. A raiva desaparece porque o ego se explica até deixar de existir. Este é o estágio que a maioria das pessoas nunca alcança. Elas tentam gerenciar a raiva enquanto secretamente protegem o ego que a cria. Os estoicos faziam o oposto. Eles enfraqueciam o ego deliberadamente, não através do ódio a si mesmo, não através da humilhação, mas através da clara compreensão. O ego acredita que deve defender constantemente a reputação, status, orgulho, imagem. Essa crença cria tensão, e a tensão cria raiva. O estoico faz uma pergunta perigosa. O que acontece se eu não defender isso de forma alguma? No início, a mente entra em pânico. Ela diz: vão pensar que sou fraco, vou perder respeito, vou perder o controle. Mas algo surpreendente acontece. Nada desmorona. O mundo não acaba. Sua identidade não desaparece. Na verdade, acontece o oposto. Você se sente mais leve. Isso porque o ego é pesado. Ele exige energia constante para ser protegido. Os estoicos perceberam que a maioria dos insultos não causa dano a nada real. Eles apenas danificam a história que você conta sobre si mesmo. E histórias podem ser reescritas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que era um corpo temporário em um mundo temporário, julgado por opiniões temporárias. Quando você vê a vida dessa forma, o ego perde a urgência. A raiva não tem mais uma missão. É aqui que domínio emocional se torna sem esforço. Você não precisa conter a raiva. Ela não tem onde se agarrar. Você não precisa controlar o ego. Ele não tem nada a proteger. Você ainda defende princípios. Você ainda mantém padrões, mas não leva mais tudo para o lado pessoal. O desrespeito vira informação. A crítica vira dados. A provocação vira ruído. Essa é a diferença entre reagir a partir do ego e agir a partir do caráter. O caráter não grita. O caráter não se apressa. O caráter não precisa ser visto. O caráter simplesmente age corretamente e segue em frente. Nesse estágio, as pessoas notam algo em você. Acham difícil provocá-lo, difícil manipulá-lo, difícil intimidá-lo. Não porque você resiste, mas porque não há nada instável para se agarrar. Essa é a liberdade estoica, não frieza emocional, nem desapego espiritual, mas solidez interior. Você não se ofende facilmente porque não é facilmente ameaçado. Você não fica com raiva com frequência porque não está defendendo uma imagem. Você está simplesmente presente, centrado e claro. E uma vez que você experimenta esse nível de calma, você entende por que os estoicos a valorizavam acima de tudo. Não o poder sobre os outros, não o domínio, mas o domínio de si mesmo. Vivendo sem ego e raiva, o caminho estoico à frente. Neste ponto, controlar o ego e a raiva não é mais sobre técnicas. É sobre como você vive. O estoicismo não pede que você lute contra seu ego todos os dias. Pede que você o supere. Você supera o ego quando para de precisar que a vida siga um certo caminho para se sentir bem. Você supera a raiva quando para de interpretar cada desafio como um ataque pessoal. Essa é a mudança estoica. A vida para de acontecer com você e começa a acontecer ao redor de você. Você participa, mas não está mais preso dentro de cada emoção. O caminho estoico à frente é simples, mas não fácil. Você escolhe caráter em vez de reputação. Clareza em vez de reação, paz em vez de provar seu ponto, todos os dias. Você não espera até estar calmo para agir com sabedoria. Você age com sabedoria, para que a calma se torne seu padrão.
Quando alguém o desrespeita, você não pergunta: como respondo emocionalmente? Você se pergunta: qual resposta reflete meus valores? Às vezes essa resposta é falar com clareza. Às vezes é o silêncio. Às vezes é afastar-se definitivamente. O estoico não reage com base no humor. Ele responde com base no princípio. É por isso que o estoicismo funciona a longo prazo. Ele remove a decisão do caos emocional e a ancora na identidade. Você não acorda mais perguntando como me sinto hoje. Você acorda sabendo como me comporto hoje. Essa certeza é fundamental e, lentamente, a raiva perde seu domínio. O ego para de exigir atenção, não porque você o suprime, mas porque eles não servem mais a um propósito. Sua vida se torna mais silenciosa, não vazia, não entediante, mas limpa. Menos conflitos, menos arrependimentos, menos momentos que você gostaria de apagar. Você começa a confiar em si mesmo. Confia que não vai explodir sob pressão. Não vai trair seus valores por aprovação. Não vai se perder tentando vencer. Essa confiança é a forma mais profunda de segurança. Os estoicos acreditavam que, uma vez que o homem atinge esse estágio, nada externo pode verdadeiramente perturbá-lo. Nem elogio, nem insulto, nem sucesso, nem fracasso. Ele permanece firme. Não porque controla o mundo, mas porque governa a si mesmo. Esta é a lição final. Ego e raiva não são inimigos a destruir. São professores a superar. E quando você o faz, não se torna fraco. Torna-se livre. Domínio emocional. Se isto ajudou a se ver mais claramente, curta o vídeo. Inscreva-se. Compartilhe com alguém que luta contra a raiva. Como os estoicos permanecem calmos quando desrespeitados. Mantenha calma. Mantenha a disciplina. Seja estoico. Seja humilde. Seja humano no mundo onde querem nos tornar apenas robôs reativos, apenas serviçais do caos. Lembremos que todo esse plano criado pela elite dominante com certeza aposta na nossa própria autodestruição. Nos abastecem com motivos irracionais de puro ódio, criando uma percepção dualista de tudo. E é exatamente essa percepção dual que nos divide.